Fala galera conectada aqui nos nossos canais do Grupo Assessoria. Wellington na área para este final de semana de muitos jogos no Brasileirão. 5 partidas neste sábado, dia 6 de agosto, e vamos estar desmembrando aqui a rodada, visando, né, as partidas tanto desse final de semana. O retorno começou com tudo, algumas definições. A ponta da tabela mais disputada do que nunca. Para quem achava que o Palmeiras ia tirar de letra esse Brasileirão, as projeções aí mostram que não vai ser vida fácil por Verdão, que é o atual líder neste momento no Brasileirão. Então, esse final de semana aqui, a gente vai estar desmembrando um pouquinho essas partidas, beleza? Então, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixe um like e compartilhe. Então, vamos lá. Os jogos aí começando às 16h30, começando aqui com Botafogo e Ceará. Jogo imprevisível, né? Jogo imprevisível, Botafogo na 12ª colocação, Ceará na 14ª, ambos os times com 24 pontos. Na sequência de 5 jogos, nos últimos 5 jogos, a sequência do Ceará é um pouco melhor, assim, entre aspas, porque teve 2 vitórias, e o Botafogo teve apenas uma. Bom, jogo dentro de casa, uma pequena diferença aqui, porque o foco do Ceará vai estar totalmente voltado para a Sul-Americana. O Ceará que perdeu a primeira partida para o São Paulo, então deve guardar energias aí para a disputa dessa partida, mas é claro, sem deixar o Brasileirão de lado, porque tanto ele quanto o Botafogo estão numa situação ali um tanto quanto delicada, próximo à zona de rebaixamento. Então qualquer vitória ou resultado positivo dos times mais de baixo fazem com que esses dois times desçam aí na tabela de classificação. Eu projetei aqui o Botafogo fazendo 2 gols. Para mim, dentro dessa partida, é válido, porque o foco do Botafogo está só no Campeonato Brasileiro, tem essa questão do Ceará estar focado na Sul-Americana. Então, nesse sentido, eu acho que o Botafogo leva um pouquinho de vantagem. E tá com uma cotação muito boa, né? 2,50. Quero aproveitar aqui essa cotação, porque eu vejo muito valor. Botafogo joga em casa, precisa de vencer e tá mais focado na partida do Brasileirão, tá? Então, para mim, esses ingredientes aqui para esse jogo fazem com que essa entrada em específico seja muito válida, beleza? Bom, dando sequência aqui, também às 16h30, Juventude contra América Mineiro. Pessoal, o América aí na 13ª colocação, jogando fora de casa contra o último colocado Brasileirão, Juventude, né? A posição das duas equipes engana um pouquinho, porque a posição na classificação não reflete o que as equipes jogam, na verdade, né? Nos últimos 5 confrontos aí, o América teve 2 vitórias apenas e 3 derrotas, e o Juventude aí apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. 16 pontos para mais de 19 jogos jogados, pessoal, é muito pouco, tá? É campanha de rebaixamento. O América aí, por coincidência, também com 24 pontos, pontuação de Ceará e Botafogo. Então, foi como eu falei para vocês. Qualquer resultado positivo de times mais atrás da tabela influencia na parte de cima ali até a 10ª colocação, tá? Então, aqui eu projetei um ambas marcam, porque o Juventude jogando dentro de casa costuma deixar seu gol, tá? Mas acaba sempre pecando ali e deixando algum time empatar ou até mesmo num cenário virar, dependendo da equipe que ele esteja enfrentando. Então, é muito por isso também que essa colocação do Juventude às vezes não reflete o que o time joga, né? Mas as consequências, às vezes, de uma falta de atenção nas partidas acaba fazendo com que o time perca o jogo, e isso se reflete direto na tabela de classificação. Beleza? Então, 16h30, Juventude e América Mineiro, ambas equipes marcam. Daí a gente vai lá para a noite, né? Iniciando a noite aí, às 19 horas, Atlético Goianiense pegando o Bragantino. Pessoal, Bragantino, 8ª colocação, 30 pontos, tá? 4 vitórias nos últimos 5 jogos e apenas 1 derrota. E o Atlético Goianiense amargando aí
5 vitórias consecutivas com 17 pontos, a mesma situação do Juventude. Então é bom que o Atlético Goianiense abra o olho, porque focar somente nas competições internacionais não vai fazer com que o cenário mude no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza é exemplo disso, tá? Então, precisou sair da competição internacional para abrir os olhos para o Brasileirão, que na minha visão é muito mais importante, até mesmo para alguns times, tá? Para alguns times, o Brasileirão, a manutenção no Brasileirão na Série A é mais importante do que às vezes você priorizar uma competição internacional, tá? Então, para mim aqui, o Bragantino com a sequência positiva deve ganhar pelo menos um dos tempos aí, tanto primeiro quanto segundo tempo, porque o foco do Atlético Goianiense está na competição internacional, que é a Sul-Americana. Então, para mim, mesmo jogando fora de casa, o Bragantino é favorito aqui para essa partida, dado o foco aí das equipes diante desse final de semana, tá? Outro jogo também que vai ocorrer às 19 horas é o jogo do Avaí contra o Corinthians lá na Ressacada. Pessoal, aqui não tem mistério não, tá? Jogo truncado, jogo feio. O foco do Corinthians está no Flamengo na terça-feira, no jogo de volta na Libertadores. O Corinthians tem uma missão muito difícil na terça-feira, tem que tirar 2 gols de diferença aí por conta do primeiro jogo perdido dentro de casa. Então, para mim, o foco total do Corinthians vai estar na Libertadores para tentar reverter esse cenário ruim em qual o time ficou na Libertadores, tá? Aqui, no Brasileirão, nenhuma novidade. Corinthians segundo colocado no Brasileirão, indo muito bem. E o Avaí, beirando a zona de rebaixamento, precisa pontuar 21 pontos, 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos, tá tenebroso aí. E aqui é uma estratégia que eu já utilizei com vocês aqui outras vezes, de menos de 2 gols aí no primeiro tempo e durante o jogo todo, mais de 1 gol, com uma cotação de 2,30. Tem dado certo quando a gente tem feito, então, visando o que esse jogo aqui pode ser, talvez um placar correto aqui, 1-1 aí para essa partida, um empate rolando aqui, mas lembrando também que no Campeonato Brasileiro o Corinthians vai muito bem. Vamos ver o que o Vitor Pereira aí prepara para o time do Corinthians, que tem uma missão difícil, hein? Viajar para jogar na Ressacada, depois voltar para São Paulo e depois viajar para o Rio de Janeiro. É uma logística terrível aí, né? Vamos ver como ele vai fazer com essa pré-eleição do time aí para esse confronto contra o Avaí, beleza? E para finalizar, 8h30 da noite, São Paulo contra o Flamengo. O Flamengo que volta para São Paulo, dessa vez para enfrentar o São Paulo lá no Morumbi. O São Paulo aí, que também está envolvido em competições internacionais, enfrenta o Ceará aí na próxima semana. Então, tanto São Paulo quanto Flamengo devem ir de time misto. E por esse motivo, eu escolhi aqui ambas marcam, tradicionalmente, né? 2 times mistos aí entrando dentro de campo. Bastante espaço, movimentação. Diante dos 2 ataques aí, Calhério, Luciano, Gabigol, Pedro do outro lado, Marinho e companhia. Então, indícios de grande jogo aqui para São Paulo e Flamengo. Então, 1,80 está justíssimo. Acho que vai bater até no HT se bobear, diante do que as duas equipes vêm fazendo. Não é uma tarefa fácil para Rogério Ceni aí, pelo que o Dorival vem fazendo, mas eu acredito que vai dar um bom jogo aqui para encerrar essa noite de sábado. E aí, pessoal, para finalizar, o nosso bilhetinho da rodada, eu separei aqui 2 bilhetes, eu poderia até ter colocado mais, mas para que seja mais coeso, mais ali fidedigno e também um pouco mais carregado, eu separei uma odd 5,73 e uma 27,44. Então vamos esperar que bata. Há uma possibilidade muito grande disso bater. E então, o primeiro bilhete aqui, eu escolhi um mais de 2,5 para São Paulo e Flamengo. Jogo aberto, jogo com bons ataques de ambos os lados, um empate ou vitória do Bragantino, e para encerrar, ambas marcam aí com Botafogo e Ceará, tá? Se o Botafogo der mole aí, que geralmente tem dado mole, o Ceará
pode sim deixar o seu golzinho, mesmo com foco na partida internacional. Então, essa tripla aí com uma cotação de 5,73, muito bacana para a gente estar pegando. E aí, uma mais arriscada, que é vitória do Botafogo, vitória do Bragantino, vitória do Flamengo, menos de 2,5 no jogo Avaí e Corinthians e mais de 1,5 gols no jogo do Juventude e América Mineiro. Beleza? Cotação 27,44, tá excelente, cenário totalmente possível de acontecer, dado ao que a gente analisa aqui dos times na competição e o que vem apresentando, tá? O que eu diria aqui que seja mais arriscado é na partida do São Paulo contra o Flamengo, pois time misto, né? A gente nunca sabe qual vai ser a tônica aí. Mas, pelo que os times vêm jogando, para mim o favoritismo tá do lado do Flamengo. O Flamengo vence o São Paulo aí, mesmo fora de casa, e para encostar de vez ali no pelotão de cima, que são os times ali dentro do G6 da Libertadores, inclusive o Flamengo está dentro do G6, e para aproximar ainda mais do Palmeiras, que também tem jogo neste meio de semana contra o Atlético Mineiro, que é a segunda partida aí da Libertadores, que no caso vai ser decidida em São Paulo, entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Beleza? Então é isso, pessoal. Bem sucinto aí. Muito obrigado para quem me assistiu até agora. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe um like, ative o sininho de notificação. 5 partidas para a gente forrar, tá? Então fiquem ligadinhos aqui, porque a gente tá mitando nos palpites e quem tá pegando tá faturando, beleza? Volto aqui para os palpites de domingo e espero todos vocês aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima.